Olá, queridos, eu sou o pastor Carlos Lins e vim aqui nesta manhã te trazer uma palavra de entendimento, uma palavra de esclarecimento para você, para que você entenda a sua chamada no reino, para que você entenda o posicionamento que você tem que ter dentro do reino de Deus e que estando dentro deste reino não há negociatas, não há jeitinho. O caminho é sempre para frente, nunca para os lados, nunca para trás. E eu gostaria de falar de Abraão, um homem segundo Deus, deu o título a ele de pai da fé. Abraão um dia é chamado por Deus para uma conversa particular. E lá Deus diz a ele: olha, Abraão, eu vou te abençoar grandemente. Tu vais ser pai de uma grande nação, mas eu preciso que para que isso aconteça, você abra mão de algumas coisas que eu vou exigir. E a primeira dela é: saia do meio da sua parentela. Depois ele diz: saia da casa do teu pai. Sair do meio da parentela, Deus está dizendo para ele: eu não quero que você tenha vínculo com parente nenhum que possa tirar o foco do que eu tenho na sua vida. Eu não quero vínculo nenhum com parentes que não estejam no mesmo direcionamento que você vai estar, no mesmo alinhamento que você vai estar comigo no céu. Então eu necessito que você largue e deixe a sua parentela. Depois Deus exige que ele também saia da casa do seu pai. Ora, sair do meio da parentela significa cortar o cordão umbilical. Porque muitas das vezes a nossa vida é atrelada a parentes, presa a parentes, e por ser preso a parente, às vezes deixamos de fazer o que Deus quer, deixamos de realizar o que Deus quer fazer na nossa vida. Então Deus exige: corte esse cordão umbilical. Daqui para frente é só você e eu. O que significa sair da casa do pai? Deus está dizendo para Abraão: saia da segurança terrena do seu pai. Porque, querendo ou não, a gente na casa do pai terreno, a gente tem uma segurança. Se a gente não trabalhar, a gente come, a gente bebe, a gente dorme, porque tem um pai que cuida de nós. Se nós ficarmos doentes, tem um pai que nos leva ao médico. Então isso é uma segurança. Poxa, abrir mão dessa segurança não é fácil, mas Deus exigiu. Abraão, saia dessa zona de conforto. Saia, Abraão, da casa do teu pai, da segurança do teu pai, e vem para a segurança desse teu pai aqui. E Abraão resolve comprar a ideia de Deus. Mas, a preparar a viagem, Abraão comete o primeiro erro. Ele leva com ele seu primo Ló, a família de Ló, e ainda leva seu pai, que era um homem idólatra, artesão que construía, fazia ídolos, e ele segue para o Egito, já desobedecendo o que Deus falou com ele. Para você ver que obedecer é difícil. Obedecer não é bom não, gente. Obedecer é ruim. Obedecer custa caro. Então é mais fácil desobedecer. E no meio do caminho, na chegada ao Egito, Abraão mente, dizendo para os soldados que Sara não era sua esposa. Então já desobedeceu, levando quem não tinha que ir, e desobedecendo já entra o pecado da mentira.
E ele adentra ao Egito já com esses dois pecados que não deveriam estar nessa caminhada de Abraão. Mas nada é pior do que piorar as coisas. E já no Egito, instalado no Egito, Deus fala a Abraão que vai lhe dar um filho. Já na sua idade avançada, 100 anos, e ele chega em casa e conta para Sara que ela vai ser mãe aos 90 anos. E ela riu. Eu ser mãe aos 90 é impossível. O meu costume de mulher já acabou faz tempo. Há muito tempo que eu não tenho menstruação. O meu útero deve estar seco, fechado. Eu provavelmente não vou dar esse filho a Abraão, porque a lógica, a física me mostra que eu não tenho mais essa capacidade. Mas quem falou para Abraão não foi nenhum homem, quem falou para Abraão foi Deus. E ela começa a maquinar uma maneira para que Abraão tivesse um filho. Chama a sua escrava Agar e diz a Agar: olha, Agar, Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho e eu não posso gerar. E quem vai dar esse filho a Abraão é você. E ela propõe a Abraão que Abraão se deite com Agar, e assim Abraão, mais uma vez, desviado do propósito, se deixando levar por negociatas, ele se deita com Agar. E passado algum tempo, todos conhecem a história, nasce Ismael. Deus havia instituído em cada família judaica que o primogênito, cada primogênito de cada família, ele teria direito a uma bênção especial da parte de Deus e da parte do Pai terreno. Era a bênção da primogenitura. Todo primeiro filho de cada família recebia essa bênção de Deus nos céus. Era uma coisa tremenda, porque Deus estava sobre aquele primogênito. E o pai terreno também, a roupa melhor para aquele primogênito, as comidas melhores seriam para aquele primogênito. E passado 14 anos, nasce o filho da promessa, Isaque. Sara engravida, Deus falou. Só que às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer que Deus fale agora e cumpra agora, não. Às vezes Deus espera para ver aonde a tua fé vai. E acontece que 14 anos depois nasceu o filho da promessa de Deus. E aí Abraão vai cometer um erro gravíssimo. E por esse erro, até hoje, há guerras entre palestinos e judeus. Descendências que são irmãs. Os judeus por parte de Isaque e a Palestina por parte de Ismael. Abraão resolve dar toda a regalia e a primogenitura ele dá a Isaque. Ele não imaginou, ele não pensou com o pensamento de Deus, porque Deus ele não quebra princípios. O que Deus fala é aquilo sem tirar e nem pôr. Se ele disse que era todo primogênito, seria e teria que ser todo primogênito. No entanto,
O primogênito de Abraão, que tinha direito a essa bênção, era Ismael. E foi deixado de lado. Teve a sua vida muito dificultada, e quanto a Isaac, recebeu todas as bênçãos necessárias. E isso causou problemas em gerações vindouras. E até hoje, esse problema está lá, latente, para que as pessoas vejam que aquele que não cumpre o que Deus quer, a conta chega. E às vezes chega por uma vida inteira. É interessante, queridos, que o filho da promessa foi Deus que instituiu para Abraão. E o primogênito foi um arranjo de Sara, Agar e Abraão, desse trisal. Aí Deus, em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, se não me engano, ele vai mostrar para Abraão que as coisas no mundo espiritual é diferente. Ele diz assim: Abraão, saia da sua tenda agora. Era noite, Abraão sai, e Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas do céu. E ele diz: Senhor, eu não posso. E ele diz: então, Abraão, assim será a tua descendência, como essas estrelas, será numerosa. E em outra ocasião, Abraão, Deus manda ele contar a areia do mar. E ele também diz: Senhor, eu não posso. E ele diz: também será grande essa descendência. Agora vamos analisar uma coisa. Deus, quando ele chama Abraão à noite, ele manda ele contar o quê? As estrelas. As estrelas ficam aonde? No céu. Deus está onde? No céu. A promessa de Deus veio de onde? Do céu. Tudo que ele mostrou veio lá de cima. A areia do mar. Onde fica a areia do mar? Na terra. Então preste atenção. Quando ele se refere à noite, ele está se referindo ao nascimento de Isaac, da promessa sobre a vida de Isaac. Ele está dizendo: ó, é tudo meu, foi eu que te dei, foi eu que te prometi, está vindo daqui. Então ele usa elementos lá de cima, estrela, céu. E quando se refere a Ismael, ele usa a areia do mar, coisa terrena. Ele está dizendo: olha, vai crescer, mas não foi eu que te prometi isso aqui. Vai crescer, vai, mas não foi eu. Então ele usa elementos da terra, que é a areia do mar, o mar e por aí vai. Então, queridos, o que eu quero terminar esse vídeo dizendo para você: comece a buscar o entendimento do Espírito em tudo aquilo que Deus fala para você, para que você não cometa erros que vai acarretar em problemas para você a vida toda e talvez na tua geração futura dos teus filhos e netos. Que o alinhamento com o céu seja único e seja perfeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.